fato no futebol brasileiro que bancasse um treinador com as ideias que ele tem. E sobre isso que você tá falando, inclusive esse tema é urgente, preciso falar. Eu tô querendo trazer o Roger aqui, convidei o Roger, mandei mensagem pra ele, mas ele, por enquanto, tá tá optando por... a rotina do técnico, Juventude na final do Campeonato Gaúcho. Torço muito. Tô torcendo muito pra ele ganhar. Acho ele um treinador também subestimado. E, enfim, é mais importante do que o quadro é falar sobre essa coisa do racismo, que eu acho também que é uma pecha racista. O Breiler, semana passada o Juca veio aqui, ele veio no dia da entrevista do Vini, né? Que pra mim foi uma das coisas mais tristes da história recente. E como o Vinícius Palles falou, você é um cara que, né, enfim, ele perguntou se é muito custoso falar de pautas que transcendem o futebol. Eu fiz essa pergunta pro Juca e eu quero saber de você. Como que faz pra gente gostar de futebol ainda, cara? Como que a gente dribla os defeitos de um esporte que tenta a todo tempo repelir a gente, com esses casos de racismo, de misoginia, Daniel Alves, Robinho, agora do Vinícius Júnior. O futebol é um ambiente muito racista, os jogadores sofrem isso, não só o Vini, né? Inclusive eu escrevi um texto, pra quem não sabe, há muitos anos, acho que há 10 anos eu escrevi um texto, e eu pedi a validação do Breiler, porque eu como homem branco não tenho lugar de fala mesmo pra falar, e que eu tenho a opinião que um jogador, se é branco, joga a mesma coisa que um jogador que é negro, imprensa, a crônica tende a achar esse jogador melhor do que esse. O racismo no futebol é manifestado de várias maneiras sutis, como essa, de não ter técnicos negros. Os que tem são taxados como medíocres, como perdem o comando, não tem comentaristas, enfim, é uma coisa muito cruel e você é, para mim, uma voz absolutamente necessária e precisa nesse sentido. Como que a gente faz para gostar de futebol com tantas dificuldades, ele sendo tão difícil de gostar muitas vezes? Luca, como a gente está no dia da mentira, queria aproveitar para tentar desconstruir um outro mito, uma outra mentira na minha visão, que é quando a gente diz que o futebol é um espelho da sociedade. É claro que coisas que acontecem na sociedade tendem a se refletir também no futebol. Mas o futebol é um organismo à parte. E o futebol precisa assumir o ônus de que muitas coisas que acontecem no meio não são normais na sociedade, não são mero reflexo. Cara, existe o racismo no Brasil estrutural, mas se você encontra um rival negro na rua, dificilmente você vai chamar de macaco. Mas no futebol as pessoas se sentem autorizadas para fazer. Se você está na fila de um banco, você não vai hostilizar alguém de maneira racista ou homofóbica. Pessoas que, mesmo que sejam preconceituosas, não vão fazer isso, vão guardar. Mas no estádio elas se sentem autorizadas. Então a gente... tem uma coisa diferente aí. O futebol não é um mero espelho da sociedade. Acontecem coisas que talvez estejam represadas no dia a dia, na vida real, mas que no futebol acontece diferente. Cara, eu, como jornalista investigativo, fiz várias matérias, investigações que envolvem direitos humanos e futebol. E, cara, eu percebi ao longo desse tempo todo que há muita coisa no futebol que é banalizada, normalizada e tratada como tabu. Cara, abuso sexual no futebol. Cara, o que mais tem é abuso sexual no futebol, em categoria de base. Cara, você raramente vê as pessoas falando sobre isso. A maneira como os jogadores são formados na base, cara, isso aí a base é um triturador de seres humanos. Desde ali o atleta passa a ser desumanizado, porque o moleque tem talento, entrou na base, empresário colou, foca no futebol. Esquece todo o resto, foca no futebol. Não faz nada. Mas você tem umas ideias, foca no futebol. E isso vai criando esse atleta domesticado, esse atleta que não tem consciência política, não tem consciência cidadã, e vai estourar depois. E é por isso que a gente vê vários casos, como o do Bruno, como do Daniel Alves, como do Robinho, do Cuca, porque na base acontece uma formação diferente. E por que o futebol é tão diferente? Primeiro, é um meio hipermasculinizado. Você vai na categoria de base de um clube, a maioria lá, 90% é homem, técnico, fisiologista, meio homem. Ali o cara passa a conviver num ambiente que só tem homem. E agora, com o advento de escolas em categoria de base, escolas de formação, é novo. Antes o atleta ia estudar fora, ia para o clube treinar. Hoje o cara fica alojado, concentrado, então ele estuda lá, ele vive a vida inteira em torno do clube. Cara, ele não tem uma convivência normal. Então ele não sabe nem conviver direito com uma mulher, com uma menina, porque ele estudou ali sempre com homens. E isso cria, cara, um ambiente muito tóxico. Então, desde as categorias de base, desde
Pô, crianças e adolescentes expostas a esse ambiente. O que vai dar depois? Cara, vai dar merda. Vai dar merda. Então, por isso que a gente precisa tratar o futebol de uma forma diferente. Você compara o futebol masculino com o futebol feminino, por mais que ainda seja comandado, tem muitos técnicos, homens, dirigentes, é outro ambiente, cara. É outra parada. O futebol masculino é diferente e precisa ser tratado de forma diferente. Porque ali há comportamentos que são da masculinidade tóxica. Então, eu vivi isso como... Pô, nossa, o Breler é iluminado, nunca foi homofóbico, nunca foi racista. Pô, no futebol, como torcedor, na minha época, era normal isso, ninguém me recriminava por ser assim. Só que hoje os tempos mudaram, a gente está com uma consciência diferente e a gente precisa aproveitar esse momento para jogar uma lupa sobre o futebol e começar a entender esses casos. Não só de racismo, mas também de homofobia, de violência contra a mulher. Cara, na base, o atleta cria uma verdadeira ojeriza figura da mulher. Porque ele é ensinado a, de certa forma, desconfiar de qualquer... Maria Chuteira, está interessada em você, cuidado... E aí ele cresce com esse tipo de relação. Pô, quando ele encontra uma mulher que nesse meio de badalação, a gente brincando do Breylerson, o cara cortejado, badalado, pô, vai se perder. Então o futebol precisa assumir esse ônus. Cara, temos um problema localizado aqui.